Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do IRDM11, o fundo de papel da Iridium. Então vou mostrar aqui para vocês algumas preocupações que eu tenho nessa carteira, como que tá aí a carteira de CRIs dele, algumas concentrações, outras coisas que eu acho interessante falar, e vamos dar uma geral também de como é que tá esse relatório aí desse mês de outubro, tá bom? Para você que gosta desse conteúdo de acompanhamento de fundos imobiliários, se inscreve aí, deixa um like pra gente, e é isso, vamos lá pro vídeo. Temos aí uma taxa de administração de quase 1% ao ano, eu acho que é 1% ao ano, tá? Não temos taxa de performance, pelo menos eles não colocam aqui no relatório pra gente. Aqui já diretamente falando de carteira, temos uma única grande concentração que muita gente fica meio que curioso para saber o que é isso. Então isso aqui é meio que o caixa que o fundo tem. Então tá aí 5,81% no tesouro direto, então no fundo soberano, etc, tá? Então isso aqui não é um CRI, um devedor de fato, tá? E temos aqui alguns devedores que já deram problema, que está aqui no próprio relatório do fundo, tá? Não estou falando que essas empresas vão quebrar, elas de fato já deram alguns calotes aí no fundo. Então, em relação a isso, não temos aqui nenhuma grande concentração de devedores. Então a gente sempre fala muito isso aqui em fundos de papel aqui no canal. Então não temos aqui nenhum grande devedor concentrado, né? Então o fundo é bem splitadinho, tá? O problema desse fundo não tá nem nessa carteira aqui, tá? Se você olhar aqui, tem Gramado Park, tem alguns nomes aqui que você fica, caraca, como é que a Iridium fosse se meter nisso aqui, né? Mas ele pelo menos tá bem splitadinho. Se eles tivessem tido uma pegada mais de, cara, saber filtrar um pouco mais os créditos que eles fossem comprar, esse fundo aqui seria um excelente middle risk. Mas infelizmente, eles arriscaram muito, né? Comprando, principalmente essas empresas aí de multipropriedade e acabaram se ferrando aí na pandemia, etc, tá? Esse fundo já chegou a ser negociado com ágios aqui absurdos, tá? Aqui mais ou menos a carteira de renda fixa dele, temos 117 milhões de reais, também não entendo muito por que o fundo tem isso aqui, tá? Ele também não deixa nenhum gráfico aqui de tipo, quanto é que isso tá rendendo pra gente, qual é o raciocínio disso, se tá fazendo sentido ainda ter essa carteira, né? Então eu sinto falta desse tipo de comunicação aqui do fundo. Aqui é a carteira de FIs deles, que cara, é gigantesca essa carteira de FIs deles aqui. Aqui, quase 20% do fundo tá nesses FIs aqui, que vocês estão vendo aqui. Alguns nomes bem conhecidos já do mercado por serem muito arriscados e já terem dado um certo problema. Então, Devante, Hectare, Versalhes, se eu não me engano, eles também tem. Urca, que dá um pouco de problema, um pouquinho. Então, cara, não tô falando que são ativos ruins, nem que quebraram, nem que vão quebrar, nem nada do tipo, que vocês têm que vender, não é isso que eu tô falando. Mas que são ativos bem conhecidos aí pelo mercado de fundos imobiliários, de outros fundos que já deram um certo problema, ou no mínimo uma dorzinha de cabeça para os cotistas, tá? 611 milhões de reais investidos em fundos imobiliários, sem nenhuma grande razão do porquê fazer isso, tá? Se você olhar aqui, tem vários setores: papel, logística, shopping, desenvolvimento, cara, assim, varejo. Então eu fico assim, caramba, por que a Iridium tá investindo nesses fundos, cara? É curioso, no mínimo, né? Curioso no mínimo pra gente saber. Como eu falei pra vocês, absurdos, quase 20% investidos no fundo em outros FIs. Então, muito ruim, né? A gente não tem nem o preço médio. Ah, tem um preço médio, pelo menos, né? Temos aqui pelo menos o preço médio. Se você olhar aqui, XPPR, olha o preço médio. Então você já viu aqui, cara, se eu fosse comprar esse fundo hoje, o que eu faria para avaliar esse fundo? Eu ignoraria toda essa carteira aqui dele. Então, desconta aí do VP do fundo, sei lá quanto é que tá, 100 reais, bota aí menos 19% e considera só os CRIs, porque, cara, isso aqui, se der algum lucro, vai ser mais pro longo prazo. Então, para agora, você não vai ter nenhum grande lucro agora, tá? Então, eu ignoraria um pouco essa carteira aqui, caso você vá comprar, caso você vá avaliar esse fundo, tá? Então, temos aí quase 20% em fundos imobiliários. Temos 71% só em CRIs, o que eu acho muito pouco. Esse fundo é de CRI, ele era para estar 95% alocado em CRI, sabe? Então a gestão meio que perdeu um pouco o foco. Esse fundo tá meio que virando um multi-estratégia, né? Ele já virou já, né? Então eu não gosto dessa estratégia aqui desse fundo, tá? Então deveria ter mais papéis aqui. Aqui como é que tá os indexadores aí, acredito que seja da carteira de papel, tá? Então 60% IPCA, o restante aí tudo CDI, CDI+, porcentagem, GPM e pré-fixado, tá? Então é um pouquinho bagunçado aqui, né? Você não consegue entender muito. Mas tá mais ou menos uns 60-40 aí entre IPCA e CDI, eu gosto disso aí, tá? Aqui os setores, como eu disse pra vocês, muitos setores conhecidos pelo mercado por serem muito arriscados, principalmente em crises. Então, varejo, multipropriedade, loteamento são setores mais para uma pegada
middle risk chegando no high yield, né? Então, pra mim, se tem multipropriedade high yield, já tá meio que... Aqui, pelo menos, é uma porcentagem pequena, né? Então a gente ainda tá ali no middle, mas se tivesse mais um pouquinho, já chegaria quase no high yield, tá? E aqui, algumas movimentações no mês, então eles compraram aí esses CRIs, compraram esses 2 CRIs aqui, Semara e lote, né? Então, faltou o setor aqui, tá? Eu acredito que isso aqui seja loteamento, e de cima eu não consigo ver. As taxas, IPCA mais 11, IPCA mais 10, então pela taxa você já percebe que é uma parada meio que middle risk para high yield, né? Então já chegando lá, então é uma parada mais arriscada. Eles falam aqui que estão tentando fazer uma reciclagem do portfólio, etc. Mas, pô, continuando pegando essas taxas, eles vão continuar focados aí na parada mais high yield, etc. Venderam alguns fundos, bons fundos, né? HREC, RBRF, o Urcão, né? Pô, venderam mal pra caramba, era pra ter deixado um pouco mais. E os PML, né? Então venderam alguns fundos. Imagina que todos tenham vendido aí com lucro, mas interessante, né? Outra coisa interessante é que o HREC chamou a Assembleia para virar base 10. Espero que vire, vamos acompanhar aqui. Vou trazer novidades no canal em breve. Aqui, alguns problemas que tá tendo aí na carteira. Então, esses CRIs aqui de Starbucks, a empresa lá pediu recuperação judicial, etc. 0,85% do PL, quase 1% aí. Vai passar por esse problema, então não vamos ver o dinheiro aí durante um tempo e talvez a gente consiga pegar alguma garantia, tá? Então vamos acompanhar essa situação aí. Acompanhamento de outras operações que deram problema também, então aqui a gente tem bastante coisa. Aqui voltou eles colocaram a porcentagem do PL que já deu problema. Então temos aí as mesmas empresas que a gente falou ali em cima, Starbucks, essa WM aqui que é uma empresa de resort que está inadimplente ainda, e Gramado Park continua inadimplente e deve continuar ainda mais um tempo, tá? Aqui ele dá uma expectativa de quando é que deve voltar a pagar, então, pô, Gramado Park mais acima de 1 ano. E essa WM aqui, cara, eu acho que a situação aqui dessa van, sei lá como é que chama essa empresa, é um pouco menos delicada do que a da Gramado Park. A Gramado Park é mais delicada, né? Vamos acompanhar aí. Infelizmente, o fundo se meteu nisso aqui, cara. Infelizmente, tá? Na minha opinião, o Iridium se perdeu aí fazendo isso aí. Falando aqui de DRE, o fundo teve uma receita esse mês de quase 29 milhões de reais, foi 28 milhões e meio. E tivemos aí uma despesa de 2 milhões e 600, que representou aí uma despesa de 9% em frente à receita. Então, desses 28,5% aí, 9% foi embora, tudo despesa. Infelizmente, eles não colocam aqui pra gente quais foram as despesas, então foi ruim isso aqui, né? Poderia o fundo ter colocado aí pra gente. E se você for olhar aqui, ó, o MTM aí de FI, CRI, etc., sempre negativo também. Então, os FIs continuam desvalorizando na carteira desse fundo, infelizmente, né? Gente, é isso, foi mais um vídeo de acompanhamento mesmo. Qualquer outra novidade eu trago aqui no canal. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aí, comenta e deixa um like pra gente. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.